meus amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 5 no Cantor Cristão. Hino de número 5, Presença Divina, é o hino que vamos cantar nesse momento. Muito grato a Deus por todos os irmãos que viajaram e já estão voltando das viagens. Vocês estavam viajando, mas nós estávamos aqui, estávamos orando por cada um dos irmãos. E aqueles que ainda estão em viagem, um bom número de irmãos ainda está em viagem, nesse mês de férias escolares, alguns férias de trabalho também, mas é bom sabermos que aonde estão, buscam ao Senhor e não se descuidam na vida espiritual. Vamos cantar o hino de número 5 no Cantor Cristão. Podem se assentar, por favor. Que a nossa amada irmã doutora Heloísa falou agora no encerramento, peço que todos os pais responsáveis ouçam e assumam a responsabilidade diante da família. Eu já estou prevendo choro daqui para frente com algumas pessoas, já estou prevendo aconselhamento para algumas pessoas, já estou prevendo noite sem dormir com algumas pessoas, que já aconteceu no passado, com o descuido que está vendo hoje, vai acontecer com outras pessoas. Onde está o seu filho que não está aqui? Onde está? Os pais são responsáveis. A irmã, a doutora Luísa falou, você tem que puxar para si a responsabilidade. Não é o filho que manda, não é a filha que manda, é você, a autoridade em casa. E na experiência que Deus já nos dá, mais de 60 anos que Deus já nos permite viver, já vimos tudo isso no passado e acontece de novo. Não tem como fazer alguma coisa errada e dar certo. Que domingo que vem todos os pais estejam aqui com os filhos. Mas eu estou com sono. Problema, vai dormir mais cedo. Vai dormir mais cedo no sábado, estar aqui na casa do Senhor. Pais, para você não chorar depois, para vocês não sofrerem depois sobre o leite derramado, evita problema. Todos os pais aqui domingo que vem com os filhos na casa do Senhor para glorificar ao Senhor, e Deus honra aos que o honram. Parabéns para todos os pais com os filhos aqui, e aqueles que não estão, eu falo com amor, porque Deus já me permitiu passar por experiências com famílias que se descuidaram, e é muito mais difícil remediar do que prevenir. Prevenir é sempre o melhor.
Trazemos saudação da Larice, lá do litoral de São Paulo, onde está, e parte da família está lá também. E hoje, pela primeira vez, o filho da nossa prima, Zelma, pela primeira vez está pregando. Ele sentiu o chamado, ele estava fazendo algum curso, não sei exatamente o que, acho que era agronomia, se não me engano, mas enquanto cursava a faculdade lá na USP, sentiu que Deus o estava chamando para ser pastor, e hoje vai ser o primeiro culto que ele vai dirigir. E como é importante, queridos, o testemunho dos avós e dos pais. O ano passado faleceu o tio Roberto aos 99 anos, avô do Fabinho, que hoje é o pastor Fábio. E no cemitério lá, Deus nos permitiu levar a mensagem, mas o Fabinho quis dar um testemunho. O tio Roberto, o irmão Daniel conheceu bem, aliás, ele é juiz hoje, porque o tio Roberto, como militar, falou: irmão Daniel, você tem inclinações para ser advogado, cursou advocacia e depois, hoje, Deus o abençoou, ele é juiz. Mas o tio Roberto era uma pessoa muito, muito visionária, uma pessoa de visão. Eu nunca vi ele triste. Faleceu aos 99 anos, eu nunca vi ele triste. Uma vez ele veio aqui em casa, passou o dia conosco, eu tinha vindo de São Paulo de ônibus para cá, passou o dia conosco, ia pegar o ônibus à meia-noite de São Paulo, para não chegar muito cedo lá, para não atrapalhar a Veldinha, a esposa dele, para não acordar ela cedo demais. Então eu e a Larissa fomos levá-lo à rodoviária em Curitiba. Chegamos lá umas 10 horas, iríamos ficar com ele, estava uma noite fria. Ele, como militar, ele falou assim: vocês vão para casa, eu sou um soldado, o soldado está preparado para todas as circunstâncias. Não quis que nós ficássemos lá, mandou-nos para casa e ficou até meia-noite para pegar o ônibus. Mas todos os dias ele tinha um Dodge LeBaron, ele levava os netos para a escola. E o Fabinho contando isso ano passado. Como menino, às vezes não quer vir para a escola bíblica dominical. Às vezes não quer, às vezes prefere ficar dormindo em casa. Como menino, o Fabinho às vezes não queria cantar. E naquele trânsito maluco de São Paulo, o tio Roberto dirigindo o LeBaron, era um Dodge muito grande, um carro enorme que tinha naqueles anos 70, 80. Todos os dias ele ia cantando no trânsito, hinos do cantor cristão. E aí ele pedia para os netos, era o Fabinho, o Fabrício e a Silvia. Ele pedia para os netos: Fabinho, que hino? Isso o Fabinho contando no passado no cemitério. Fabinho, que hino vamos cantar? Aí o Fabinho não queria cantar, dizia assim: não sei. Aí ele: não sei porque de Deus o amor a mim. E canta, e ia cantando para a escola. No dia seguinte, o Fabinho não queria cantar, e o tio Roberto: Fabinho, que hino nós vamos cantar hoje? Aí ele, bravo: nenhum amigo é igual a Cristo. Hoje é pastor. Não tinha opção de não cantar, não tinha opção de não ir para a igreja, não tinha essa opção, porque se tivesse, hoje o Fabinho não seria pastor. Por favor, queridos, vamos aplicar aos nossos corações. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Agradecidos somos a Ti, Senhor nosso Deus, por estarmos aqui reunidos, ouvindo as preciosas mensagens do Senhor, através da Escola Bíblica Dominical. Que pessoas maravilhosas são os professores, Senhor, como nós devemos amá-los e orar sempre por eles. Obrigado, Deus, pelo compromisso deles em ensinar, não um livro qualquer, não histórias quaisquer, mas a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que não volta vazia, mas faz o que apraz ao Senhor. Que testemunho lindo da nossa amada irmã doutora Heloíse, lembrando das suas professoras, hoje já com boa idade, e lembram-se, ó Deus, das alunas, dos alunos que tiveram. E certamente é um alento ao coração daquelas professoras já idosas, saber que as alunas, os alunos estão seguindo os passos, estão também levando os filhos à escola bíblica dominical, estão propagando a palavra do Senhor, proclamando a palavra do Senhor. Que bênção!
porque elas aprenderam, porque eles aprenderam, hoje estão levando a mensagem avante. E aqueles que não têm esse cuidado, Senhor, aqueles que não têm esse compromisso, farão o quê? Ensinarão o quê? Pedimos, portanto, que o Senhor dê clareza aos corações dos pais, compromisso, responsabilidade. Ajuda, Senhor, os dias são maus, os dias são de perversidade, os dias são de descuido, os dias são perversos e as virgens adormeceram, como o nosso mestre ensinou. Portanto, abençoe a tua igreja aqui, abençoe os teus filhos que assistem aos cultos através da internet. Guarda, abençoe cada um de nós, vigilantes e despertos. Quantos pais estão chorando hoje? Quantos pais estão sofrendo hoje por descuidarem-se na vida espiritual, por não terem usado a autoridade que o Senhor lhes deu? E, ó Deus, as consequências vêm. Portanto, ajuda, abençoe. Guarda os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Obrigado porque irmão Marcos, irmã Ellen Steiger voltaram em segurança lá de Papua Nova Guiné. Abençoe para que quando eles estiverem aqui conosco, possam também testemunhar do teu grande amor para com aquele povo, usando a filha, usando o genro, usando os netos, naquele local tão desafiador. Obrigado porque a igreja está apoiando aquele trabalho, bem como outros campos missionários, através de orações diárias e também através do apoio financeiro, Senhor. Que todos nós possamos nos desprender dos valores terrenos e investir onde não passará jamais, não se perderá o valor em momento algum, o reino eterno. Portanto, desperta a tua igreja para amar mais missões, para contribuir mais com os missionários. E orando também pelo campo missionário aqui, Escola Graciosa. Muito obrigado pelas centenas de alunos já matriculados para este ano e os que o Senhor está trazendo ainda, cada dia vindo mais pessoas para conhecer a escola, para matricular seus filhos. Oramos, ó Deus, que seja um ano de colheitas, como foi no ano passado. Oramos que seja um ano de bênção. No próximo mês de março vamos lembrar o 45º aniversário da fundação desta escola, que todos os dias abre a palavra do Senhor para anunciar aos alunos. E tantos alunos, ex-alunos e familiares de alunos já foram salvos, e que neste ano também muitos venham ao conhecimento da verdade. Oramos pelos irmãos que estão viajando. Obrigado, Deus, por podermos falar com a irmã Zélia ontem, que está atravessando por enfermidade, mas sempre animada e fiel. Oramos por ela, pelo irmão Frederico lá no Hospital de Clínicas, pelo irmão Laudelino, tratando de um câncer agressivo. Oramos por todos os nossos amados e queridos irmãos enfermos, concedendo a todos o restabelecimento. Pedimos a Deus, Pai, também por este ano, as eleições no Brasil. Tenha misericórdia, Senhor. Ajude, abençoe, e que cada cristão ore e busque ao Senhor, e clamemos a Ti, que o Senhor manifeste o Teu poder. O mundo está numa situação, numa convulsão social tão grande, Senhor. Tensões em todas as partes, milhares de mortos no Irã, e tantas outras situações difíceis. Pedimos ao Senhor, desperta a igreja no Brasil, abre os olhos, remove as escamas, Senhor, para que todos possam entender que toda essa situação advém do descuido espiritual. Então, ajuda-nos aqui a prestarmos um culto aceitável ao Senhor, que todas as participações sejam feitas com amor e que a palavra do Senhor alcance os nossos corações. Fale a cada um de nós, que o Teu Santo Espírito nos abençoe, falando a cada um de nós, trabalhando em nosso meio, para que possamos entender e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Pedimos isto de coração e agradecemos-te no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Convidamos nosso amado irmão Luiz Henrique, que vai dar um testemunho do que Deus tem permitido na sua vida. Vamos ouvir, portanto. Irmãos, o meu versículo favorito da Bíblia é o Salmo 126, versículo 3, que nos diz que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu estou muito alegre, por isso me levanto aqui para agradecer. Tenho meu convívio aqui com a igreja, a escola, desde ali da minha infância, adolescência, e por esse lugar, né, essas duas obras, tenho um grande amor. Foi meu primeiro emprego, também o colégio, ainda até agora, há poucos dias atrás, trabalhávamos aqui. Mas, irmãos, no ano de 2022 eu fiz um concurso e me esqueci, não me lembrava mais. Agora, 4 anos depois, fui convocado, vou assumir a vaga, só que inicialmente a vaga é em Londrina. Então, muito provavelmente, nos próximos dias estarei de mudança. Talvez aí alguma oportunidade surja de voltarmos aqui para a região, né? Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito pela convivência, pretendo sempre que possível vir até aqui, visitá-los, participarmos juntos aqui nos cultos e rogo vossas orações e nas minhas também não vos esquecerei. Acredito que não terei oportunidade de cumprimentar a todos pessoalmente, mas caso eu acabe ficando por Londrina, espero que todos recebam o meu aperto de mão, meu carinho e a minha satisfação por esses anos de boa convivência. Muito obrigado. Convidamos nossa amada Viviane para mais um hino ao piano, e enquanto ela toca, vamos orar silenciosamente para que Deus nos abençoe com a sua bendita e maravilhosa, preciosa palavra. Enquanto nossa amada irmã Josiane toca, ore ao Senhor, oremos ao Senhor, peçamos que Ele nos abençoe e que ao ouvirmos, possamos receber a palavra do Senhor e que haja mudança, porque não adianta ouvir e não mudar, temos que mudar de comportamento. Vamos ouvir o hino, orando silenciosamente. Todos os amados e queridos irmãos, para tirar, por favor, as vossas Bíblias para o Salmo 42, versículo 11. Salmo 42, versículo 11. Perigos que rondam a igreja. E cada semana eu vou descobrindo perigos novos que rondam as igrejas. E nós devemos estar alertas, avisados, para nos desviarmos do perigo ou dos perigos. Salmo 42, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Conflitos internos é a mensagem para nós nesta manhã.
Irmãos, cada vez as pessoas estão mais fracas, cada vez mais. Cada vez as pessoas estão mais conflituosas, até mesmo dentro de si. E se você tem passado por conflitos, ouça essa mensagem e mude de atitude. Como disse o pastor Meno Kalisch lá no congresso da chamada, e eu fiquei impressionado ele falar, porque não é só no Brasil essa fraqueza, não, é mundial. Ele falou assim, ele que é pastor na igreja em Israel, em Jerusalém, ele falou assim: a igreja está cheia de meninos e poucos homens. Cheia de meninos, cheia de crianças e poucos homens. Parece a igreja de Corinto, não é verdade? Parece a igreja de Corinto. A mensagem é para que nós, queridos irmãos, sejamos fortes, para que nós não permitamos os conflitos internos, porque tudo começa dentro de nós. E quando olhamos para a Bíblia, e os irmãos, certamente os irmãos estão lendo a Bíblia toda durante o ano, certamente. 3 capítulos por dia e 5 no domingo, certamente os irmãos estão lendo a Bíblia. Os irmãos já passaram por vários conflitos, só no início da Bíblia. Só nas primeiras páginas da Bíblia, quantos conflitos? Conflitos entre irmãos, quantos conflitos? Lembra-se de Caim? O conflito interno resultou na morte do seu irmão. Ficou desgostoso porque Deus não atentou para o culto que ele havia oferecido. Um conflito interno, descaiu-lhe o semblante, resultou na morte. Pouco mais para frente encontramos o conflito entre Raquel e Leia. Leia tinha filhos, Raquel não tinha. E aí começou conflito entre elas. Conflito interno. Minha irmã tem filhos, eu não tenho. Começou o conflito interno, terminou no conflito entre as irmãs. Conflito entre os filhos de Davi. Até a morte. Quanta tragédia aconteceu. E assim vai. Conflito dos irmãos de José. Os irmãos de José tinham inveja dele. Deus permitiu ele ter sonhos que iriam se concretizar no futuro, e eles então ficavam com inveja. Lá vem o sonhador mor, vamos matar o sonhador mor. O conflito interno resultou na venda do irmão e tantos outros. A Bíblia fala de conflito entre irmãos, a Bíblia fala de conflito entre marido e esposa. Raquel, que não podia ter filhos, chegou para Jacó. Jacó chegou do campo cansado. Chegou e Raquel falou: dá-me filho, senão eu morro. Aí o conflito interno dele, diz a Bíblia que ele se acendeu em ira. Ele se acendeu em ira. O conflito começa dentro de nós. Conflito de Jacó com ele mesmo, que a esposa não tinha filhos, se acendeu em ira contra a esposa. Conflito entre eles. Conflito entre reinos. O povo de Israel se dividiu e começaram a se conflitar eles. A Bíblia fala até de conflito, lá em Apocalipse capítulo 12, fala do diabo e seus anjos lutando, conflito até no céu, queridos irmãos. Portanto, vamos receber esta palavra, porque todo conflito nasce no coração. Todo conflito nasce no coração. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 15, do coração do homem procedem os maus pensamentos, os furtos, os adultérios, todas essas coisas que nascem no coração e contaminam. O desânimo nasce no seu coração. Você que tem passado por altos e baixos, parece golfinho, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, para com isso, cresça, amadureça. Identifique a fonte do seu conflito interno e mude de atitude. Mude de atitude. Amadureça, cresça na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, conflito interno é ausência de paz. Conflito interno é ausência de paz. Onde tem paz não tem conflito. Onde tem conflito não tem paz. As duas coisas não coabitam juntas. O Senhor Jesus nos falou em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos.
Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração. É no coração que nascem os conflitos pessoais. É no coração que nascem os sentimentos que não devem fazer parte da vida do cristão. O cristão deve viver em paz continuamente, independentemente das circunstâncias. O Senhor é a nossa paz. Se há conflito, não há paz. A presença dele traz paz ao nosso coração. Pouco antes de falecer, nosso pai pediu para irmos cuidar da congregação lá em Balsa Nova. Era junho de 2003. Era madrugada, nós estávamos indo para Bocaiúva buscar os alunos, ele ia comigo, na Topic. Era frio, aquele ano fez muito frio. Escuro, íamos pela estrada do rio abaixo, e ele começou a dizer assim: eu estou orando para você ir para Balsa Nova para cuidar da congregação. Uma congregação pequenininha, é um espaço desse conjunto instrumental, pequenininha. E o trabalho estava bem fraquinho, quase fechando as portas. Orei, senti a vontade do Senhor, Deus dirigindo para lá, e fomos para lá. Era tão fraquinho o trabalho que eles não tinham condições de nos dar nada. Não havia recursos, não havia condições. Mas nós não íamos por causa de recursos, íamos para servir ao Senhor. 20 anos atrás, 22 anos atrás, 23 anos atrás. Nisso, a Larice vai na doutora Ellen e descobre que ela está com um mioma enorme no útero. E a doutora Ellen falou assim: Larice, você precisa fazer a cirurgia. 2003, o valor da cirurgia era 10 mil. Eu não sei quanto seria hoje, mas nós não tínhamos os recursos. A congregação não tinha condições de nos dar nada. Entregamos o assunto na mão do Senhor, e ao invés de ficarmos em conflito interno, deixamos com o Senhor. No domingo seguinte, fomos para a congregação, e naquele domingo estava conosco o nosso amigo Dr. Edar, médico lá na Lapa, diretor clínico do Hospital Público da Lapa. Depois do culto, nós almoçávamos lá na congregação mesmo, levávamos almoço, maçã, leite conosco, almoçávamos lá, e aí os bancos que eram daqui estavam lá e continuam lá até hoje. Em 1973 foram montados os bancos e esse púlpito. 1973, depois, quando esse novo templo foi edificado, os bancos foram levados para lá. Então, deitávamos lá nos bancos de madeira para descansar um pouquinho, para nos prepararmos para o culto à noite. E conversando com a doutora Edar, eu falei: a Larice, ela foi na doutora Ellen, que ele conhece também, e ela precisa fazer uma cirurgia, mas nós não temos os recursos, porém entregamos nas mãos do Senhor. Ele falou assim: vamos fazer lá na Lapa. Eu falei: mas nós não moramos na Lapa? Ele falou: não tem problema, nós vamos fazer lá a cirurgia lá. Ele ajeitou tudo. Meus irmãos, o Hospital Público da Lapa é um hospital muito velho, muito antigo, muito bonito, aquela construção antiga com aquelas janelonas enormes de madeira no meio de um bosque de pinheiros. A Larice e eu nos dirigimos para lá e foi feita a cirurgia de madrugada, foi retirado o mioma, o útero, e nós ficamos 3 dias lá. Irmãos, sabe quanto nós gastamos? Só o combustível para ir daqui lá e de lá para cá, nada mais. Nós não tínhamos plano de saúde, a congregação não tinha condições de nos dar nada, mas entregamos tudo nas mãos do Senhor. Não há motivo para ter conflito interno. Tem alguma coisa que abate o seu coração de vez em quando? Alguma perturbação? Alguma ansiedade? Deixa na mão do Senhor, Ele surpreende. Irmãos,
Eu e a Larissa, nós voltamos tão agradecidos a Deus, porque nós não gastamos nada. Não tivemos uma despesa sequer, a não ser o combustível e o pedágio, e voltar para casa. E Deus cuidou. Já são 23 anos. E Deus abençoou de uma maneira que nós só podemos dar graças a Deus. Durante a semana agradeci várias vezes, porque há uma tendência de nós nos esquecermos do que Deus fez. Há uma tendência de nos esquecermos das bênçãos de Deus, e aí entramos num atoleiro de novo. Esquece do que Deus já fez, e dali a pouco entra num atoleiro. Não esqueça nunca do que Deus já fez. Agradeça ao Senhor por tudo, e lembre constantemente de tudo que Ele já fez. Porque o povo de Israel pecou tanto contra o Senhor, porque se esqueceram do que Deus fez. Olha para o que Deus já fez na sua vida e agradeça continuamente. Durante a semana, várias vezes, Senhor, muito obrigado. O Senhor surpreende. O Senhor faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Não há motivo para conflito interno no seu coração. Se há, é porque falta paz. Está faltando a presença do Senhor. Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Algum cuidado no seu coração agora aqui? Ore agora e entregue ao Senhor. E entregue, deixe com o Senhor, porque Ele surpreende. Eu não sei como Ele vai responder, mas responder, Ele vai. Eu não esperava, naquele domingo, deitado no banco, conversando com o doutor Edar, que Deus já tinha a solução para o problema, mas Ele já tinha. Como Ele tem para o seu problema, para a sua necessidade, e Ele quer que você se sinta. Em segundo lugar, conflito é falta de fé. Conflito interno é falta de paz. Conflito interno é falta de fé. Salmo 42 diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por quê? Qual é o motivo? Espera em Deus. Diz o Salmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação da sua presença. Não há motivo para conflito interno, a não ser que você não tenha fé, porque se tem fé, Deus vai te surpreender. O início do conflito interno, o início da ansiedade é o fim da fé. O início da fé é o fim das ansiedades e dos conflitos, porque quando temos fé, Deus vai nos surpreender. Deus vai fazer grandes e maravilhosas coisas. Uma fé que se baseia só nas aparências não é fé. Uma fé que se baseia só nas circunstâncias não é fé. Fé é estar ancorado, a âncora da alma, estar ancorado no Senhor. Você não vê a âncora lá no fundo do mar, mas ela está lá, o barco está fundeado e não está sendo arrastado. Essa linguagem é muito comum para o irmão Daniel e eu, barco ancorado, porque isso nós vimos inúmeras vezes. E lá na proa do barco, pode ser um barco pequeno, pode ser um navio, tem que ter a âncora. A âncora, quando é lançada, vai até o fundo do mar e crava no fundo, e o barco não sai do lugar. Pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade que vier, o barquinho vai ficar fundeado, o navio vai ficar fundeado. A fé é a âncora da alma, diz a palavra do Senhor. Você está fundeado no Senhor, penetra até o interior do véu, diz a palavra do Senhor. Minha confiança não está nas circunstâncias. A situação está difícil, minha esposa está com mioma, mas eu confio no Senhor e Deus resolve. Eu estou precisando de algo, confia no Senhor e Deus resolve. Estou com dificuldades nessa área, confia no Senhor. Fundeie a sua fé no Senhor e Ele vai surpreender. Senhor Jesus pergunta em Mateus 26, 25, no maravilhoso Sermão da Montanha. Pergunta não, ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Anteontem, foi surpreendido maravilhosamente pelo testemunho da nossa Madre Mamã. Ela vai contar, quando ela sentir o desejo, ela vai contar a experiência dela aqui, mas foi maravilhoso. Começávamos a conversar, ela tinha perdido 2 coelhinhos que morreram alguns dias atrás, e o papai e a mamãe deram
outros 2 coelhinhos para ela. E ela acordou de madrugada, de quinta para sexta, pressentindo alguma coisa, e foi ver, e um dos coelhinhos tinha morrido e o outro estava agonizando. Chamou o pai e a mãe, que foram lá ajudar. E a Manu, nossa amada irmã Manu, começou a orar: Senhor, se for da tua vontade, sara o meu coelho. Eu sei que o Senhor pode. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor tem poder. Gostaria muito que o Senhor o curasse. E deixou nas mãos do Senhor. O testemunho que ela deu, quando ela sentiu o desejo, vai dar aqui também, irmãos, foi maravilhoso. O coelhinho, já agonizando, começou a melhorar. E ontem ela mandou o vídeo para mim do coelhinho agonizando, e ontem do coelhinho comendo. Restaurado completamente. Deus está sempre pronto para ouvir, de dia ou de noite, de madrugada, seja a hora que for. Deus cuida dos coelhinhos, Deus cuida das pessoas, Deus cuida de cada um de nós. Deus tem um cuidado especial. Não andeis ansiosos, entregue nas minhas mãos, diz o Senhor. Deixa comigo, que eu sei o que eu vou fazer. O apóstolo Paulo escreve: não andeis inquietos por coisa alguma, antes em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante do Pai. Entrega pro Senhor e confia nele. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu confio no Senhor. Eu não sei como o Senhor vai resolver, mas eu confio no Senhor. Irmão Daniel e eu temos uma amiga de infância, Márcia Ostas. Ela contou uma vez de um trem que no final da serra perdeu o freio e começou a ganhar velocidade, e as pessoas apavoradas, nessa hora até ateu lembra que Deus existe, aí começa a clamar ao Senhor, e o trem ganhando velocidade, e o povo desesperado, berrando, clamando. Quem já viajou de avião, passou por turbulência, sabe a coisa que é difícil. Tem gente que começa a berrar, antes estão rindo, depois na hora aí começa a berrar, e lá no trem mesma coisa. E o menininho lá no trem, no vagão ali, todo faceiro, todo feliz. Isso começou a irritar as pessoas, todo mundo desesperado, e o menininho faceiro lá, todo feliz, dando risada. E uma pessoa foi lá repreender o menino: menino, você não está vendo que está todo mundo assustado e você desse jeito? Ele falou assim: meu pai é o maquinista, fica tranquilo, ele vai dar um jeito. Fica tranquilo, meu pai é o maquinista, ele vai dar um jeito. Você que está cheio de conflito interno, tem essa confiança? Ou qualquer coisa te abala, te assusta? Vamos confiar no Senhor. Não andeis ansiosos, não estejais ansiosos por coisa alguma, não estejais inquietos, não permita o conflito interno. É falta de fé, é falta de paz. 1 Pedro, na carta de 1 Pedro nós lemos: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso, faça como a Manu: Senhor, eu não posso fazer nada. Irmã Helene estava lá cuidando, o irmão Gil cuidando, mas eles não podiam fazer nada, eles não são Deus. Médicos, nossos amados irmãos médicos são muito queridos, muito amados, mas eles não são Deus, eles não têm o poder para dar vida ou restituir a saúde. É Deus que faz, mas Ele faz quando nós confiamos nele. Lança sobre ele, deixa sobre ele: Senhor, há um conflito querendo tomar o meu coração, lanço sobre ti, lanço sobre o Senhor. Desculpe eu repetir várias experiências que alguns irmãos já ouviram, mas outros novos que estão chegando não sabem. 23 anos atrás foi essa experiência lá na Lapa, mas há 10 anos atrás a Larissa estava com um desgaste no joelho e precisava muito fazer uma cirurgia. Foi ao hospital em Curitiba, o médico recomendou uma cirurgia e marcou o dia. Nós tínhamos que estar lá, não lembro o dia, mas às 4 horas da tarde. Saímos daqui de casa bem mais cedo. 10 anos atrás, saímos bem mais cedo, nós não gostamos de atrasar, para chegar antes das 4. Mas aquele dia, meus irmãos, todas as tartarugas do mundo estavam na rua, todas.
os carros não andavam. Já aconteceu isso com você? E já aconteceu também de você estar numa fila e a outra anda. Aí você muda de faixa, aquela que andava não anda mais, e a outra começa a andar. Já aconteceu com os irmãos? Acho que não é só comigo. Aquele dia foi assim. Mas nós tínhamos saído bem mais cedo. E tudo estava contribuindo para nós começarmos com um conflito interno. Mas que coisa! Eu fiz a coisa certa. Nós não queremos atrasar. E o tempo está passando. Mas não. Ao invés de um conflito interno, colocamos em prática 1 Tessalonicenses 5,18, que é o versículo da família e é o versículo da igreja. Em tudo, dai graças. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Enquanto íamos lá de carro, não andava, e o tempo passando, e dávamos graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Damos graças ao Senhor. Algum bom motivo o Senhor tem. Por favor, entenda que quando as coisas estiverem travadas na sua frente, algum bom motivo Deus tem. Quando as coisas aparentemente não derem certo, não é para você entrar em conflito interno. Ao contrário, é para se fortalecer mais no Senhor. É para confiar mais no Senhor. Fé afasta o conflito. O conflito afasta. 4 horas em ponto, parei na portaria do hospital, a Larissa desceu e eu fui estacionar o carro. 4 horas em ponto. Estacionei o carro, cheguei lá, uma sala cheia de pessoas. 5 horas, nada de sermos atendidos. 6 horas, nada de sermos atendidos, mas dando graças ao Senhor. Dando, Senhor, em tudo dai graças. E eu vou dizer para vocês, a tentação vem. A tentação vem para a gente ter conflito interno. A tentação. Mas está em nós cairmos em tentação, em não. O irmão Gerson abordou isso também. 7 horas, nada. Das 4 até as 7. Irmãos, dá vontade de começar a murmurar. Mas não. Em tudo dai graças, a algum bom propósito Deus tem. Às 7 horas eu falei para a Larissa, eu vou para casa, fechar a casa, dar comida para os cachorros, depois eu venho aqui. Só que eu não poderia dormir lá, porque, muito obrigado, igreja, por pagar o plano de saúde para nós, mas o plano é para a enfermaria, não para quarto, então eu não poderia ficar lá. Sou muito grato a Deus pela igreja, por esse carinho para conosco. 9h30 eu cheguei de volta lá, ela tinha sido levada para a sala de cirurgia. Aí me chamaram na administração do hospital e uma senhora muito gentil falou assim: olha, nós queremos pedir desculpas pela demora, porque algumas cirurgias de emergência o médico teve que fazer e nós não pudemos atender vocês na hora, mas nós estávamos observando vocês e nós vimos que vocês não reclamaram de nada. Então, o hospital quer demonstrar o reconhecimento pela paciência de vocês e nós separamos um apartamento para o senhor ficar com a sua esposa. Irmãos, eu até chorei. Porque a Larissa, depois da anestesia, ela passa muito mal. Todas as vezes que ela toma anestesia, depois ela tem uma tremedeira horrível, mas ela não tem como se controlar. 10h30 ela saiu da cirurgia, eu estava lá no apartamento esperando por ela. Falei: mãe, olha como Deus é bom. Olha como... Quando Deus se atrasar é porque tem um bom motivo. Não é por acaso. Ele não perde o controle. Ele não perde o domínio de tudo. Ele não perde. Se ele se atrasa na Galileia e não vai curar Lázaro, é porque ele tem algo muito maior para fazer. Ele tem algo muito maior. O atraso de Deus, o silêncio de Deus tem um bom propósito. Você crê nisso? Você crê nisso? Então por que conflito? Por que conflitar se Ele está preparando algo melhor? E quantas bênçãos nós perdemos, sabe por quê? Porque não sabemos esperar. Não foi isso, amado irmão Gerson, que aprendemos na classe? O povo de Israel, quantas bênçãos perdeu? Irmãos, aquele deserto virou um cemitério de cadáveres. Por quê? Porque não foram fiéis ao Senhor, não souberam esperar no Senhor. Murmuração, reclamação, tentação e tantas outras coisas. Que coisa horrorosa, que coisa horrorosa. Na quarta-feira lemos, hoje o irmão Gerson leu também, Êxodo 17 e 17.
Está Deus entre nós? Olha que ponto chega. Olha que ponto chega quando o conflito interno domina o nosso coração. Confia no Senhor. Espera no Senhor. A Larissa chegou, ela estava tremendo demais. Eu deitei do lado dela, mãe, como Deus é bom. Deus permitiu que nós ficássemos juntos aqui. Fiquei com ela até ela se aquecer, dormiu em paz, tranquilamente. No dia seguinte viemos para casa e até hoje louvamos ao Senhor. Depois ela vai assistir o culto e vai dar graças ao Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E Deus certamente se entristece quando vê que nós estamos com conflitos internos, que começa dentro, depois passa para os irmãos, depois passa para o cônjuge, depois passa para as pessoas, depois contamina todo mundo. Conflito interno é falta de paz. Conflito interno é falta de fé. E em último lugar, conflito interno é duvidar do cuidado do Senhor. Conflito interno é duvidar do cuidado do Senhor. Como os israelitas disseram em Êxodo 17, está o Senhor entre nós ou não? Começa a duvidar da presença do Senhor. Porque quando você permite que o conflito domine o seu coração, já não tem mais confiança de que Deus está cuidando, que Deus está no controle da situação. Conflito interno é tentar o Senhor. Ele cuida de todos. Os irmãos bíblicos estão lendo a Bíblia, certamente passaram por José nos dias anteriores. José era uma pessoa que podia ter muitos conflitos internos. A mãe morreu, ele era bem novinho. Os irmãos o odiavam, os irmãos quiseram matá-lo, os irmãos o venderam. Ele foi mantendo a sua integridade lá no Egito. Uma desvairada de uma mulher começou a fazer loucura e ele se manteve fiel e foi parar no cárcere. Se tem alguém que podia ter conflitos internos, era José. Mas ele se manteve fiel. Jovem, não permita os conflitos no seu coração, isso abala, e você começa a duvidar: será que Deus está no controle mesmo ou não? Outro jovem que poderia ter muitos conflitos internos é Daniel. Pensei muito em Daniel durante a semana. Quando ele nasceu, o reino já tinha se dividido. Israel e Judá já tinham se dividido. Israel já não era nem nação mais, mas ele sabia de tudo isso. Quando ele nasceu, Judá estava em desobediência contra o Senhor. E Nabucodonosor havia invadido Judá e havia cercado Jerusalém. Irmãos, os produtos eram escassos, os produtos eram poucos, não entrava, não saía nada. Jerusalém estava cercada. Daniel tinha muitas razões para ter conflitos internos. Que nós vamos comer? Que nós vamos beber? Não foi isso que o Senhor Jesus falou no Sermão da Montanha? Por isso ele falou: não andeis ansiosos. Que comeremos? A cidade está cercada. Que beberemos? Nós não temos mais recursos. Depois a cidade cai. E aí, muitos, certamente amigos de Daniel, são mortos. A Bíblia não fala do seu pai e da sua mãe, talvez tenham sido mortos na guerra também. E daí ele é levado como cativo, prisioneiro para a Babilônia. Chega na Babilônia, de não ter nada em Judá, uma mesa farta na frente dele, podia ter caído em tentação, mas manteve-se fiel. Lá na Babilônia, como prisioneiro, passou por sentença de morte várias vezes. Certa vez Nabucodonosor teve um sonho e não se lembrava do sonho, e mandou que os sábios todos ali revelassem qual foi o sonho que ele teve, mas que ele não lembrava. Quem ia conseguir lembrar, saber o sonho, se nem o próprio sonhador não se lembrava? Ninguém conseguia dizer. E as pessoas falaram: rei, ninguém pode revelar o sonho, ninguém pode, não há na terra uma pessoa, só alguém superior pode fazer isso. Os sábios da Babilônia falam. O rei enfurecido mandou matar todo mundo, inclusive Daniel, que já havia passado por guerra,
que já havia passado por prisão, que já havia passado por tanto, que podia ser um homem cheio de conflitos. Ai, de novo, Senhor, e agora? Agora eu vou chutar no balde, agora acabou, Senhor, agora não adianta mais. O que o Daniel fez? Por que se apressa tanto a ordem do rei? Rei, para com esse conflito, para com isso, homem. Vamos confiar no Senhor. Olha a hora do testemunho. Olha a hora do testemunho que muito cristão perde porque entra no conflito e fica igual às pessoas do mundo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias oraram. E Deus, maravilhoso, moço. Nabucodonosor passou, dinastia passou, outra dinastia veio, outro rei se levantou e Daniel continuava fiel, em paz, com fé, sabendo que Deus está no controle de tudo. E aí os invejosos querem eliminar Daniel. E meus irmãos, é maravilhoso de ver quando Daniel, no capítulo 6, versículo 10, por favor, abra sua Bíblia para lá. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel recebe a sentença de que ele seria lançado na cova dos leões se obedecesse a Deus, ele faz exatamente o que ele sempre fez, confiou no Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu conheço pessoas que, pastor, a casa está pegando fogo, eu estou em dívida, eu estou com problema, eu estou com isso. Pastor, aí vem até 6 da manhã, aí vem orar. Passou o problema? Irmãos, Daniel não foi só naquele momento que ele se pôs de joelhos, ele fazia isso sempre. Era costume de Daniel, ele sabia que Deus estava no controle. A escritura está lavrada, ninguém pode orar ao Senhor. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Orou, foi lançado na cova dos leões, passou a noite numa experiência maravilhosa com o Senhor. Quantas experiências perdemos, maravilhosas experiências perdemos, quando entramos em conflito, por quaisquer situações, por quaisquer dificuldades. Irmãos, eu nunca estive na cova dos leões, mas eu já estive no Jardim Zoológico em Curitiba, e às vezes levamos os alunos lá, e quanto mais novos os alunos, é mais bonito de ver. Se estamos lá naquela plataforma, de frente para o espaço dos leões, e o leão dá o urro dele, irmãos, não tem uma criança que não solta aquele berro, que acho que assusta até o leão. Mas quem confia no Senhor é como Daniel, pode ser lançado na cova, vai ter experiências maravilhosas. Deus mandou o seu anjo para estar com você. Deus ouviu a oração da Manu na madrugada pelo coelhinho, Deus o respondeu. Há vários anos atrás, eu estava dando aula no 6º ano, era a turma da Gabi. Vínhamos aqui para o templo para a aula de ensino bíblico, e o Marco, filho da irmã Patrícia, do irmão Paulo, ele e 2 amiguinhos pegaram a Bíblia e vieram na frente. E eles pensaram, vamos chegar antes lá no templo, entraram no elevador. Não tinham pedido para entrar no elevador, mas entraram no elevador e vieram pensando em chegar na frente de todo mundo. Eu vim com os demais, cheguei aqui, cadê os 3? Não estavam aqui. Aí alguém falou, eles entraram no elevador, e o elevador não chegou. O elevador travou no meio do caminho, e é alto de lá embaixo até aqui, travou no meio do caminho. Aí eu fui até ali na porta,
Falei, vocês estão aí? Nós estamos aqui, nós estamos recitando o Salmo 23 para a gente não ficar com medo. Apagou a luz, desligou o vento e os três ficaram lá recitando o Salmo 23. Falei, fiquem tranquilos que eu vou dar um jeito de tirar vocês daí. A hora que saíram, os três vieram para cá, estavam transparentes de medo de ficar presos no elevador, mas tiveram uma experiência com Deus, tiveram uma experiência. No escuro, eles não tinham como ler a Bíblia, estavam com a Bíblia na mão, mas não tinham como ler. Mas eles tinham a palavra de Deus no coração. E é esta a diferença na vida de todos nós. Quando a palavra de Deus está no nosso coração, pode ficar preso até dentro do elevador. E isso acontece no Brasil e em qualquer parte. Nossa amiga lá da Letônia estava na Áustria outro dia, ela e o filho dela, e ficaram presos no elevador. Um rapazão de 17 anos. Ela falou assim, o Emílio ficou todo apavorado. Um homem de 17 anos ficou todo apavorado no elevador porque não conhece a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, pode ser um menino, não lembro quantos anos ele tinha, 12 anos, alguma coisa assim, eram bem novinhos, mas a palavra de Deus no coração trouxe tranquilidade, não vai ter conflito, não vai ter conflito. Para que não haja conflito, queridos irmãos, é necessário ter paz, é necessário ter fé, é confiar que Deus não perde o controle de tudo, e tudo Ele vai contribuir para o Irmãos, quantas outras experiências eu queria contar para os irmãos, mas não sermos tão demorados, vou deixar para outras ocasiões. Estava lá na sala de jantar, lá em casa ontem, olhando para o lustre que Deus nos deu, e a maneira maravilhosa como Deus nos deu aquele lustre, mas fica para uma outra oportunidade, para outra ocasião. Como vale a pena confiar no Senhor, Ele faz tudo de maneira surpreendente e maravilhosa. Confiemos. Alguém aqui vai sair com conflito interno e vai se deixar abater por conflitos ainda depois da palavra do Senhor? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas uma coisa eu sei, Ele faz. E faz mais do que nós pensamos. Ele faz uma cirurgia, quanto seria hoje 10 mil reais, 23 anos depois, uns 20 mil por aí? Ele faz custar nada, porque Ele é o dono de tudo. Se Ele mandar um monte de carro na nossa frente, Senhor, muito obrigado, Ele está nos livrando de alguma coisa, nos concedendo algo. Louvado seja Deus, vivamos em paz. É um perigo ter conflito interno, um perigo que ronda a igreja e que nos faz presas e derrotados, sendo que Deus quer que nós vivamos em abundância. Ele nos conduz sempre em triunfo, como diz a sua palavra. Deus assim abençoe. Alguma
Obrigado por esse Salmo primeiro que acabamos de cantar, Senhor. Quando diz que a pessoa que confia no Senhor é como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, ou seja, é constante. Não há momentos de sequidão, de cair as folhas, de parecer que morreu, de desânimo, de conflito. Não. O justo, o que confia no Senhor é perene, é constante. Independentemente das circunstâncias, sempre confia no Senhor. E os que confiam no Senhor não voltarão desamparados. Muito obrigado, Deus, por todas as boas e maravilhosas experiências com o Senhor. E ajuda-nos a não fazermos como o povo de Israel, que pereceu no deserto. O deserto se transformou num grande cemitério por causa da desobediência, por causa dos conflitos, por causa de duvidarem do Senhor, por não esperarem no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus e Pai, a termos total confiança em Ti, nos bons e nos difíceis momentos, porque tudo contribui para o bem. Portanto, ajuda-nos em tudo darmos graças ao Senhor. Faz de nós, Senhor, uma igreja bíblica, uma igreja de pessoas amadurecidas, não de crianças inconstantes, não como os nécios, ó Deus, levados em volta por todos os enganos e sutilezas do inimigo. Nos ajude, Senhor. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos, concedendo a todos o pão de cada dia na porção suficiente, e possamos dar graças ao Senhor pelo amor que o Senhor tem para conosco, suprindo todas as nossas necessidades. Como o Senhor Jesus falou no maravilhoso Sermão da Montanha, vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês necessitam. Portanto, nos ajude a sermos sempre gratos em tudo ao Senhor. Traz-nos de volta à noite para continuarmos adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, amando ao Senhor de todo o nosso coração. Pedimos isto e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor. Com o pós-lúdio, com oração silenciosa, estamos com o culto coletivo a encerrar. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, sem conflito, amados e queridos irmãos. E até a noite, com a permissão do nosso Mestre.